Olá, boa noite para você. Eu peço licença para entrar em sua casa, pois a segunda temporada do Ponto de Encontro começa agora, onde você fica muito bem informado sobre as principais notícias que marcaram a semana. E claro, muita música, entretenimento, entrevista e muito mais. E olha, meu boa noite vai para você que acaba de chegar em casa, né? Cansado da jornada de trabalho, mas sextou, né? Então fica comigo que eu tô com você, pois o Ponto de Encontro começa agora. E a gente começa falando de turismo, pois a gente sabe que Cachoeiro de Itapemirim é um berço de artistas, né? A Casa dos Braga, que fica ali na rua 25 de março, é uma excelente oportunidade de conhecer a história da família, que tem grande importância na história de Cachoeiro. E, claro, também conhecer um pouco da história de um dos maiores cronistas do Brasil. O Casarão Verde em estilo colonial português da rua 25 de março, na região central da cidade, foi adquirido pelo coronel Francisco de Carvalho Braga, primeiro prefeito de Cachoeiro e patriarca da influente família Braga. Em 1985, a construção foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura e 2 anos mais tarde, inaugurado o Centro Cultural. Essa casa foi construída em 1910, mas seu Francisco e dona Raquel só vieram para cá em 1913. Todos os objetos aqui são originais doados pela família. E entrar na Casa dos Braga é como entrar num verdadeiro túnel do tempo. E como de costume, os visitantes assinam um livro de registro antes de começar esse passeio ao passado. O local guarda memórias de um dos mais importantes cronistas do Brasil, o cachoeirense Rubem Braga. Mais de um século depois, a Casa dos Braga, como foi batizada, abriga um importante centro cultural que preserva um vasto acervo da família, como móveis originais, documentos, fotografias, livros e muitos outros itens que celebram seus antigos moradores e sua herança cultural para Cachoeiro. A casa, ela é um museu, tem um projeto muito feliz, né? Um projeto expográfico muito feliz, que conta a história da casa e, contando a história da casa e da família, conta também a história do nosso município. E ela é dividida em três espaços muito específicos, né? Minha Cidade, Minha Casa, que é essa exposição que nós estamos, onde tem os móveis da família, conta a história, o cotidiano da família Braga. A exposição Rubem Braga e seus amigos artistas, que é uma exposição que fica aqui ao lado, onde tem toda a influência de Rubem Braga no mundo artístico, no cenário artístico nacional, com obras de arte, pintura, outros textos, e tem a exposição ao lado, dedicada aqui à nossa esquerda, que é dedicado a Nilton Braga. Então, um acervo doado pelas filhas de Nilton Braga, inaugurado quando ele faria 110 anos, e tem muitos objetos pessoais, anotação, letrinha do Nilton, muitos documentos. O Nilton foi o grande apaixonado que criou tantos elementos de significância para o cachoeirense amar essa cidade, né? Então são 3 exposições, vale muito a pena, porque é uma viagem no tempo, é uma viagem na nossa história. São muitos objetos e móveis originais utilizados pela família Braga, a cadeira de balanço, sala de jantar, a delicadeza com muito requinte das porcelanas, cristaleira, lustre. No quarto, os móveis fazem a gente literalmente voltar ao passado. É como se realmente estivéssemos há mais de 100 anos atrás. O local traz muitas curiosidades da família Braga. A Carmosina, que é a filha mais velha da família Braga, ela foi uma das primeiras e maiores feministas aqui na região, porque ela foi a primeira mulher a dirigir um veículo. Como é que é essa história? Então, ela só conseguiu esse direito em 1927 porque a família tinha muito dinheiro, na época em que a mulher não podia votar, estudar,
E ela foi a primeira mulher a dirigir, aqui essa foto tem o esposo dela e os 3 irmãos mais novos. E também, pelo poder aquisitivo da família, ela conseguiu o direito de estudar na escola Colégio dos Palácios e foi ela que alfabetizou os irmãos, tanto o Newton quanto o Rubem. Então ela é a principal responsável por esses escritores hoje. Sim, ela é a principal responsável por fazer os dois se apaixonarem por literatura. Na parede, o imponente relógio centenário que também tem história. Esse relógio que não foi a família Braga que comprou. Quando eles compraram a casa, o relógio já estava, porque o antigo dono deixou. Naquela época era muito feio você sair da casa e deixar tudo vazio. Então ele deixou esse relógio. E depois de um tempo, Rubem e Newton começaram a fazer poemas e textos e crônicas, mostrando a importância desse relógio no dia a dia da família. Entre os diversos registros históricos estão reproduções de desenhos e quadros dedicados a Rubem Braga ou criados como ilustrações de suas crônicas. E é mesmo como voltar aos anos 30 e se encantar com os belos lustres de cobre e móveis de madeira com machetaria. Por todas as partes da casa, a gente encontra fragmentos de crônicas de Rubem, em painéis, em acrílico nas paredes. Pelos cômodos, os visitantes incorporam um pouco da obra e a gente se sente imerso na vida do autor. Um dos exemplos é o pé de frutapão, citado em uma de suas crônicas, junto ao porão do casarão, que recebe periodicamente eventos e atividades culturais. A visita ao casarão da família Braga nos faz enxergar o jeito simples e irreverente do cronista, que se inspirou em muitos elementos do local. Um motivo para todos os apaixonados pela literatura visitarem o imóvel, que faz a gente se sentir mais próximo desse grande orgulho de Cachoeiro. A casa de Rubem Braga, ela está no centro, né, Rua 25 de Março, e ela compõe esse centro histórico de Cachoeiro. Ela tem um programa que a gente chama Viva Cachoeiro a Pé, que vai desde o Teatro Municipal Rubem Braga até a Matriz Velha, que é muito possível que o turista caminhe pela cidade e venha conhecendo os pontos turísticos, né? Que passa o Teatro Municipal, Estação Ferroviária, Casa de Cultura Roberto Carlos, Palácio Bernardino Monteiro, Obelisco dos Pracinhas, Casa da Memória, Casa dos Braga, Liceu Muniz Freire, Matriz Velha. Então é um circuito muito possível do turista de férias conhecendo a cidade, caminhar a pé, que é o Viva Cachoeiro a Pé. Então, assim, o centro da cidade é muito cheio de riquezas culturais para a gente visitar. E agora a gente fala de um assunto muito sério, hein? Você já ouviu falar em pobreza menstrual? Muitas mulheres em situação de baixa renda sofrem por não terem condições de cuidar desse assunto que é voltado para o público feminino. E um programa do governo federal está distribuindo absorventes gratuitos para essas mulheres em vulnerabilidade social. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto é mãe solo de 3 meninas, de 17, 18 e 22 anos. Ela sabe como é não ter acesso a absorventes. Com pouco dinheiro, sempre preferiu dar prioridade para o alimento dos filhos. É melhor a barriguinha desse cheia, né? E eu sei que é ruim pra gente, que eu sou mulher, menstruar, não ter o absorvente para usar, que muitas vezes eu usava papel higiênico, mandava minhas filhas colocar paninho, cortava o pano velho, né? Recortava e dava para elas usar. Então eu achava melhor comprar o alimento, um pão, um leite, um biscoito, um arroz, um feijão, do que o absorvente. A situação já foi tão precária que ela chegou a precisar procurar comida no lixo. Os alimentos que jogavam fora, pão, iogurte, às vezes tinha iogurte até sujo ainda que eles furavam e colocavam sabão em pó lá dentro, para a gente não pegar, né? Mas a gente pegava o que não estava sujo de sabão em pó, a gente pegava, limpava e dava para as crianças comer. Eu ia ver os filhos, né, pedindo comida. Nossa, muito ruim. Eu fiquei 2 anos sem receber meu Bolsa Família. Aí eu fui obrigada a ir atrás do alimento dos meus filhos, né? Porque a mãe dói, né? Quando a barriga do filho não espera, e a gente mais grande já espera, né? Mas dos filhos da gente não espera. Quando pede comida, quer comida e pronto. A pobreza menstrual é caracterizada quando a mulher não tem acesso a meios para conseguir os itens de higiene utilizados durante o período de menstruação.
Para essa ginecologista, essa não é apenas uma questão econômica, mas também social. E esse termo ele veio para trazer um pouco mais de informação, porque essas pessoas elas acabam se sujeitando a situações de risco um pouco maior, e também trazer a questão principalmente da população que não tem acesso e acaba se sujeitando, acaba tendo desconfortos relacionados à falta de acesso a esse material, com higiene, com autocuidado, né, com situações um pouco mais precárias que acabam interferindo na qualidade de vida dessas pessoas. Desde pequena, essa mulher lida com essa situação. Aprendeu com a mãe como utilizar outros itens para passar pelo ciclo menstrual. Desde a época que eu morava com a minha família, porque minha família não é aquela grande família, assim, né, não tem condição de coisa. Minha mãe ensinou a gente a colocar um pano no plástico embaixo, bota o plástico embaixo, aí bota em cima da calcinha e coloca o pano em cima daquele plástico e mantém ali, que não vaza. Aí eu aprendi com a minha mãe. E você teve que passar para suas filhas porque você não tinha dinheiro para comprar um absorvente? Isso, tinha que passar para minhas filhas, porque senão elas iam ficar suja, né? E não tinha como comprar absorvente para elas. De acordo com a médica, as discussões que envolvem a menstruação ainda são consideradas tabus e a falta do absorvente pode constranger. É um constrangimento, poxa, tá na escola, tá no ambiente, aí começa a ver que a roupa tá suja, tá sangrando, se sente suja, né? Aquela questão da menstruação, dos tabus da menstruação. Eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho 3 filhas que menstruam. Uma delas já passou que a menstruação dela descer dentro da sala de aula, não tem um absorvente para dar, e nem a diretora tem um absorvente para doar, para dar para ela. Por causa da falta dos itens de higiene, as filhas já precisaram até deixar de ir para a escola. Ficaram 4 dias menstrual em casa e ela ficava esses 4 dias em casa porque não tinha realmente nem arrumar outros lugares para dar o absorvente para elas. Ficava em casa, perdia os 4 dias em casa. Para evitar situações como essa, um programa do governo federal distribui gratuitamente absorventes pela rede de farmácias populares, identificadas com esse selo aqui. O objetivo é garantir acesso ao item e a dignidade menstrual. O programa Dignidade Menstrual, entre os seus objetivos, está o de fornecer os absorventes de forma gratuita para as pessoas que menstruam e que precisam, e que têm dificuldade de comprar o absorvente por causa do preço. Então, estudantes que estão na idade escolar, a gente sabe que acontece de algumas meninas país afora faltarem na escola porque estão menstruadas e não poder ter um absorvente. Então, isso é um dos aspectos que motiva o programa, né? Então, a distribuição para os estudantes, para as pessoas que estão em situação de rua e que têm uma baixa renda familiar e que menstruam. Para ter acesso ao item, é preciso procurar os serviços de saúde ou assistência social. Para ter acesso ao programa, a pessoa ela pode ir a uma unidade básica de saúde, ela pode ir a um CRAS ou CREAS, que é um serviço da assistência social, ou se ela tiver o celular e o aplicativo Meu SUS Digital, ela pode, pelo Meu SUS Digital, ter a autorização para, na farmácia, poder retirar os absorventes. Pois é, e no próximo bloco nós vamos relembrar um momento de desespero vivido por um médico de Cachoeiro que foi engolido por uma cratera. A repórter Roberta Michalski visitou o Dr. Melo e ele deu detalhes do acidente que viralizou pelo Brasil. E ainda hoje, um passeio pela Expo Sul Rural 2024, a maior feira do agro do estado. É um instante só.